Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das histórias mais intensas, mais dramáticas de toda a Bíblia. A rebelião de Corá, lá em Números capítulo 16. É uma história sobre poder, sobre juízo e, de um jeito surpreendente, sobre mediação. Vamos lá! E para começar essa nossa conversa, eu quero deixar no ar uma pergunta, uma ideia que vai guiar tudo o que a gente vai ver. E se o grande problema ali no deserto, as reclamações, a teimosia, não fosse a areia, a falta de água ou a liderança? E se o verdadeiro campo de batalha, na verdade, ficasse do lado de dentro, no coração? É exatamente nesse ponto que a nossa história começa. Bem no meio do deserto, um grupo se levanta, liderado por um levita chamado Corá. E ele não está sozinho não, viu? Datã, Abirão e mais 250 líderes de Israel estão com ele. E o alvo deles? A autoridade de Moisés e de Arão. O mais impressionante aqui é o contraste. O discurso de Corá soa bonito, quase espiritual, sabe? Chega, todo o povo é santo e o Senhor está no meio de todos. Parece até um grito por justiça, por igualdade. Mas, por baixo dessa camada de palavras bonitas, o texto mostra o que realmente estava movendo aquele coração. Orgulho, inveja e um desejo enorme por uma posição que não era dele. E esse ponto é fundamental. O teólogo João Calvino percebeu isso muito bem. Ele disse que, apesar da rebelião parecer ser contra Moisés e Arão, a verdadeira ofensa era contra Deus. Porque, no fim das contas, quando se rejeita a autoridade que Deus estabeleceu, o que se está rejeitando é o próprio Deus. E aqui a gente já tira uma primeira grande lição, né? É que a linguagem espiritual pode, muitas vezes, ser só uma máscara para o ego, para a ambição, para uma busca por reconhecimento. Fica o alerta. O que importa de verdade não é só o que a gente fala, mas de onde, lá do fundo do coração, vem aquilo que a gente fala. Bom, a rebelião foi declarada, o desafio foi lançado. E a resposta não viria de Moisés, viria direto do céu. A coisa toda se transforma num confronto direto, onde o próprio Deus seria o juiz da causa. Então Moisés propõe um teste, que cada um daqueles 250 homens pegue o seu incensário, coloque fogo, incenso e se apresente diante do Senhor. Arão faria o mesmo. E Deus ali, na hora, mostraria quem ele tinha escolhido. Dá para imaginar a tensão que ficou no ar naquele acampamento? E então, o juízo começa. Não é com um trovão longe, não. Começa com um tremor debaixo dos pés de todo mundo. A própria base do mundo deles começa a balançar. Aquele tremor vira uma rachadura. O chão, que deveria ser um símbolo de firmeza, de repente se parte, bem onde estavam as tendas dos líderes da rebelião, Datã e Abirão. No momento de puro terror, a terra abre sua boca e simplesmente os engole. Eles, as famílias, tudo o que eles tinham, desceram vivos para a cova. Um juízo rápido, terrível e que não deixava nenhuma dúvida. E não acabou aí. Para os outros 250 líderes que estavam ali com seus incensários na mão, o juízo veio de cima. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu todos eles instantaneamente. Em questão de minutos, a liderança da rebelião foi aniquilada. Isso nos mostra um princípio básico. Um chamado de Deus não é um cargo que a gente conquista na ambição, na força. É uma responsabilidade que Deus entrega. Tentar pegar isso para si é se colocar numa posição muito, muito perigosa. A gente podia pensar que depois de uma demonstração tão assustadora do poder e do juízo de Deus, o povo ia se arrepender. Mas o coração humano, às vezes, é um poço de teimosia. A história aqui dá uma virada chocante. É inacreditável, mas no dia seguinte, a congregação inteira se vira contra Moisés e Arão. Eles não falam nós pecamos, eles falam vocês mataram o povo do Senhor. Eles viram a terra se abrir, viram o fogo consumir, mas a cegueira espiritual era tão grande que eles culparam os homens e não o próprio pecado. A resposta de Deus para essa murmuração sem fim foi uma praga. E o número de mortos foi assustador. 14.700 pessoas morreram. Isso sem contar os que já tinham morrido no dia anterior. O acampamento se tornou um lugar de morte, de desespero. É nesse ponto, no auge do caos, que acontece uma das cenas mais fortes da Bíblia. Moisés grita para Arão, pega o seu incensário, coloca incenso e corre para o meio do povo. E Arão, o cara que era o alvo da rebelião, corre para salvar exatamente aqueles que o acusaram. O texto diz que ele se colocou literalmente no meio, na fronteira que separava os que ainda viviam dos que já estavam caindo mortos pela praga. E no exato momento em que Arão fez expiação pelo povo, de pé, entre a vida e a morte,
a praga parou. Aquele ato de mediação, de intercessão, salvou o que restava da nação. Essa história não é só um registro de algo que aconteceu há muito tempo. Ela é um espelho profundo que reflete verdades sobre o nosso próprio coração e, mais importante ainda, ela aponta para uma verdade muito maior. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, um alerta. Cuidado com o orgulho que se veste de justiça. Segundo, uma redefinição. A verdadeira autoridade espiritual não busca status, ela assume responsabilidade. E terceiro, um chamado. Porque enquanto alguns usam a voz para reclamar e dividir, outros podem usar a vida para interceder e para salvar. E isso nos leva a uma pergunta que vai direto ao ponto para uma reflexão bem pessoal. Nas atitudes, nas palavras, nas reações, quem tem aparecido mais? Um coração como o de Corá, que usa a espiritualidade para se promover? Ou um coração como o de Arão, que se coloca na brecha para salvar os outros, mesmo aqueles que talvez nem mereçam? E agora, a gente chega no coração de toda essa história. O ato heróico de Arão, por mais incrível que tenha sido, era só uma sombra, sabe? Um pequeno vislumbre de um mediador muito maior e muito mais perfeito. Pensa comigo, assim como Arão, Jesus se coloca entre a gente e o juízo que o nosso pecado merece. Só que a mediação dele é infinitamente superior. Ele não para só uma praga passageira. Ele vence a própria morte. E ele não se aproxima de Deus com o incenso de um ritual, mas com o sacrifício do seu próprio sangue. A Bíblia confirma isso de um jeito que não deixa dúvida, lá em 1 Timóteo 2,5. Arão foi um mediador temporário para um povo, mas Jesus é o único, o eterno mediador entre toda a humanidade e Deus. E assim, a gente volta lá para o começo, a história de Números 16, no final das contas não é só sobre os perigos da rebelião, é uma história que nos força a encarar uma pergunta essencial. Quando o juízo certo pelo pecado se aproxima, quem é que se coloca na brecha por nós? A resposta do Evangelho é clara e cheia de esperança. Cristo. Sempre Ele.